Muito bom! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre hipertrofia feminina. E eu separei aqui 7 hábitos. Desses 7 hábitos, é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo. Eu vou explicar o porquê. Porque existe um padrão entre as mulheres que mais tem resultado. E uma vez que existe esse padrão, vale a pena compartilhar com você. E quem são essas mulheres? São as minhas pacientes. Então eu tenho propriedade para falar, porque eu vejo acontecendo semana após semana, evolução fotográfica, né? Você vai olhando as meninas melhorando ali, e aí como elas conversam muito comigo, afinal a base do meu trabalho é o acompanhamento com elas, eu acabo vendo que existem alguns padrões. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. E em qualquer momento desse vídeo que fizer sentido para você, aproveita para se inscrever nesse canal e fala, pô, Dani, isso aqui que você falou fez sentido. Então, se inscreve no canal que vai ser um prazer ter você aí no time e já deixa aquele like da confiança, tá? O like da confiança é aquele que você deixa o like agora para não esquecer. Aí assistiu o vídeo até o final. Pô, cheguei no final do vídeo e mesmo assim, pô, não fez sentido para mim? Aí você tira o like, não tem problema nenhum. Se aparecer o botãozinho hypar, por favor, hype aí porque me ajuda bastante, tá? O primeiro ponto que eu quero conversar com você é sobre o seu ciclo menstrual e há de convir comigo que durante o seu ciclo menstrual, durante as fases de oscilações hormonais, faz com que você tenha oscilações emocionais. E é muito importante você aprender a lidar, ter esse hábito de lidar com todas essas transições. Assim como a mulher, o homem também tem ali suas dificuldades semanais, durante o mês ali, a cada semana o cara vai apresentar alguma dificuldade, a mulher também. Só que a mulher muito mais, por quê? Porque ela tem essas transições hormonais para ocorrer o ciclo menstrual de fato. Algumas eu acho muito interessante, porque algumas até relatam para mim que, às vezes por usar remédio contínuo, ou às vezes por fazer uso ali de algum tipo de implante, enfim, algum DIU, alguma coisa assim, elas falam, eu não sinto, mas na verdade não é que ela não sente, ela não observa. Porque de repente a mulher nunca tem problema com doce, agora ela quer muito doce. Às vezes, mesmo que ela não menstrue, é um sinal de que ela estaria naquele período mais próximo da menstruação, da TPM como um todo. E aí elas, pior que faz sentido. E por que eu estou dizendo isso? Porque a base das mulheres, a grande maioria, vai precisar ter 1 ou 2 dias de descanso nessa fase, porque elas vão se sentir mais irritadas, porque elas vão se sentir mais estressadas, porque elas vão ter dor, porque elas vão ter cólica, porque elas vão querer gastar o réu primário pegando né? Então, é muito importante você entender essa fase para a gente poder passar ela. De resto, entendendo como oscilação emocional, eu vejo que é um pouquinho mais fácil. Depois que ela entendeu isso daqui, ela vê que, pô, então agora eu não vou não vou faltar na academia e ter o sentimento de frustração. Eu vou estar preparada que, se caso for necessário, eu vou tirar um dia de descanso. Veja, é apenas o tirar a palavra faltar e colocar como descanso já faz a pessoa entender e faz ela atravessar a pior fase de todas. Eu vejo que é para a mulher, para o desenvolvimento muscular, não necessariamente de forma fisiológica e como um todo, mas emocional, onde as mulheres querem faltar, onde elas querem desistir. E olha só que interessante. Na minha consultoria online, eu acompanho as pacientes semana por semana. Na verdade, o core da minha consultoria online é ter esse acompanhamento semanal. Beleza. Semana retrasada, eu atendo muitas mulheres, são muitas mulheres mesmo. Cara, eu fui fazer esse feedback semanal, as meninas, misericórdia, mas parecia um muro das lamentações. Ponto em comum entre elas, todas, a grande maioria estava próximo da sua menstruação, da sua TPM. E aí os relatos, era relato de choro, relato que nada estava bem, era relato assim, ó, pra baixo, bad. E aí eu lembro que semana retrasada eu até falei, nossa, cara, como foi estressante responder, porque assim, às vezes se precisar de um ajuste na dieta, faz um ajuste, às vezes a pessoa acha que não está tendo um resultado, aí você tem que ir lá mostrar na foto a evolução fotográfica para que ela, pô, não, realmente, estou tendo resultado, e assim sucessivamente.
Isso foi na semana retrasada. Na semana passada, eu já fui meio para fazer o feedback semanal meio receoso. Falei, nossa, essa semana vai ser pesado, porque semana passada 80% das meninas tava tudo ruim, imagina essa semana, né? Não, cara. Cara, a grande maioria foi leve. Fiz tipo assim, de todo o tempo que eu gasto, acho que fiz com umas 3 horas a menos, por quê? Porque tava todo mundo bem. Aí o que eu entendi? Falei, caramba, semana passada estavam todas elas ou na TPM ou menstruada, e nessa semana passou. Passado isso, faz com que passou aquela pior fase e aí elas vão conseguir seguir. Então acho que eu vou ter umas 2, 3 semanas de paz aqui pela frente, brincadeiras à parte, mas é mais ou menos assim que funciona. E por que isso aqui é importante você ter esse hábito de controlar o teu emocional? Porque veja, agora então nós mudamos a palavrinha do faltar para o descansar, mas aí entra um ponto muito interessante. Será que você precisa descansar? Então vamos se programar para isso acontecer. Depois que passa a menstruação, geralmente é onde as meninas relatam ter mais força, é onde elas relatam ter mais disposição, onde elas relatam estar menos inchada, onde elas relatam tirar as melhores fotos. Ai, queria tirar a avaliação física naquele período e tal, entende? Então aproveita nesse momento para você fazer um treino com mais intensidade. Aproveita nesse momento para, se for o caso, progredir mais carga. Aproveita nesse momento para puxar mais no cardio, para que daí passou essa fase, voltou a TPM, você possa pegar 1, 2, 3 dias de descanso. Veja só que interessante, às vezes a mulher, às vezes não, né? De forma fisiológica, ela vai gastar uma média de 250, 300 calorias no seu período menstrual ali, né? Então, de fato, se ela pegasse só um pouquinho, se ela comesse só um pouquinho a mais, não teria problema, porque ela já tem um gasto calórico a mais. Mas por ela não ter essa percepção, o que ela faz? Ela vai comer um balde de sorvete, ela vai comer uma barra de chocolate. São poucas que vão falar para mim assim, não, Dani, pô, é só um chocolatinho e tá tudo bem. Ou, quando ela já tem essa percepção, ela vê que o mês inteiro ela passa tranquila, e aí, naqueles dias eu já deixo liberado ali 2, 3 sonho de valsa, que seja o caso, um docinho, enfim, essa média de 250, 300 calorias. E eu ainda brinco, né? Falo, cara, é melhor que você coma um chocolate do que você gaste o réu primário aí, né? Então, esse é o ponto muito interessante, cara. Se você resolver isso aqui, todos os outros hábitos vão vir de forma mais leve. Porque o segundo hábito é, você precisa seguir dieta todos os dias. Ah, Dani, mas isso é meio redundante. É redundante, mas a galera não faz. E tem muitas que estão em projeto de hipertrofia, e estando no projeto de hipertrofia, eu já imagino uma pessoa que minimamente é magra ou uma falsa magra, para ela querer ter um desenvolvimento muscular. E aí, por ela ser magra ou ser uma falsa magra, de fato, ela acha que ela não precisa seguir a dieta, que ela vai comer qualquer coisa e vai dar certo. Ah, eu não engordo, então vou comer doce. Não. Cara, a dieta, ela é importante todos os dias. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma paciente, cara, queridaça. Ela veio como falsa magra pura, assim, sabe? Alta, só a barriga aparecendo ali, mas as extremidades, compleição óssea, toda longilínea. Você via que bracinho era fininho, perninha era fininha, a gordurinha ficava mais acumulada na região central ali, abdômen e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ela não é uma mulher, eu não imagino, por exemplo, ela treinando pesadíssimo. Ela treina com o personal também, tipo, tem ali suas limitações referente ao treinamento, aos meus olhos, né? Nada contra a personal, mas beleza. Por que eu tô dizendo isso? Porque ela então não treinou com intensidade, mas ela melhorou o consumo proteico, ela melhorou o consumo de carboidratos, de gorduras boas, ou seja, ela teve uma melhora na sua alimentação, e ela, dentre um mês e outro, ganhou 2 quilos de massa magra. Mas a única vez que mora o principal ponto foi ela ter tirado essa quantidade de alimentos inflamatórios, principalmente o doce, que ela fala, Dani, à tarde era de lei eu comer doce. E às vezes pouco, às vezes ou era dias com pouco ou com muito, mas sempre teria. Só de melhorar isso e ajustar a relação proteica, cara, ela já melhorou todo o perfil dela, já baixou o percentual de gordura, já ganhou massa magra. Então é muito importante a dieta
todos os dias. Aplica isso como hábito. Pô, Dani, mas aí nunca mais vou fazer uma refeição livre. Ah, mas meu marido pede para eu tomar um vinho. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas meu filho pede para fazer um hambúrguer. Quando pede para fazer é caseiro, é melhor, né? É mais fácil de colocar na rotina. Mas beleza. Não, cara. Primeiro, a sua pressa, anota que isso aqui é importante. Quanto mais você tem pressa para atingir um resultado, mais você vai precisar se dedicar, mais intenso vai ter que ser. Putz, cara, eu quero chegar nesse resultado nos próximos 3 meses e é muito importante, cara. Eu apertaria, não faria refeição livre, me dedicaria ao máximo para chegar no resultado o quanto antes. Mas não, Dani, eu tô indo de boa, eu entendo que, pô, às vezes a mulher é empresária, às vezes a mulher é autônoma, às vezes ela tem família para cuidar. Então, o que a gente faz? Cara, coloca uma vez na semana uma refeiçãozinha livre. Quer comer o docinho? Come nesse dia. Quer comer alguma coisinha diferente? Uma massa? Quer comer uma pizza? Quer comer um japa? Quer comer alguma coisa? Pô, faz nesse dia. Mas a dieta é todos os dias. Logo depois disso, deixa eu só ver aqui qual que era o próximo. A gente já falou sobre as oscilações hormonais do ciclo menstrual, não furar a dieta, né? Que dieta é todos os dias. Logo o treino também é todos os dias. Beleza, cara. Você vai ver por aí na internet o pessoal fala, você precisa de dia de descanso. Sim, você precisa de dias de descanso no treinamento quando a sua intensidade é tão alta que exija que você tenha descanso. Agora, se for fazer treino meia boca, não. Aí você vai ter que aumentar a frequência do seu treinamento para aumentar a sinalização ali, sinalização de hipertrofia. Então você vai ganhar por intensidade. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa faz um treino tão intenso que ela faz 2, 3 dias de treino, precisa descansar volta 2, 3 dias, descansa outro. Mas para a grande maioria, falando com a mulher normal, que por vezes que quer hipertrofia, eu já imagino uma mulher que seja mais magrinha, que não falei e tudo mais, eu não olho para ela e vejo ela querendo se desafiar na academia. E aí, se ela não quer se desafiar, ela vai ter que treinar todos os dias. E aí entra o próximo ponto, que é você conseguir ter os aeróbicos, fazer os aeróbicos. Porque por vezes, Dani, mas eu tenho filho, sábado não dá para ir treinar, mas pô, dá para levar a criança para fazer um aeróbico no parque. Enquanto a criança brinca lá, você vai fazendo aeróbico, enfim, leva para passear na rua. Quer ver um momento de mais conexão? É esse, né? Você pega a criança e vai dar uma volta de bicicleta, vai sair com ele correr na rua para você ver se você não vai ter um momento bom de conexão. Inclusive tem um livro, olha eu viajando, né? Tem um livro que o livro é esse título mais ou menos por aqui. O livro que seus pais não leram e que seus filhos vão agradecer por você ler. Um livro excelente, e aí ela fala sobre a zona do amor, que quando você está muito estressado com a criança, quando você está meio tipo, sabe, quando está muito atritado ali, é você desligar todos os aparelhos e tudo mais, se puder, né, uma viagem e tal, mas é você ter um momento direto de conexão com a criança, brincando com o que ela quer, deixando ela trazer ali aquela energia, né? Às vezes, para você estar passando por isso, eu já passei algumas vezes de estar muito estressado, querendo ou não, acaba descontando ali na família. Geralmente eu faço isso. Quando eu vejo que eu tô assim, cara, eu tiro tudo que é eletrônico, deixo eu brincar no parque, deixo eu dar uma volta. E você pode conciliar isso com o seu aeróbico, por exemplo. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres reclamam que não tem tempo de fazer aeróbico, então você vai ter que associar com as demais coisas. Mas o aeróbico na mulher em relação à hipertrofia, aí você fala assim, Dani, mas para mim é difícil fazer o aeróbico porque eu quero hipertrofia. Se eu fizer aeróbico, eu vou emagrecer. Não. Primeiro, você vai ter que ter uma intensidade de treino adequada. Segundo, você vai ter que comer o suficiente para gerar um saldo calórico positivo. E aí, geralmente, cara, na sua grande maioria, as mulheres têm às vezes a pele um pouquinho mais grossinha. Às vezes acumula um pouquinho mais de retenção. Então eu sempre gosto de usar o aeróbico. Para a grande maioria das mulheres, eu vou acabar usando aeróbico. Só que, obviamente, se eu for fazer com uma intensidade muito alta, eu vou fazer, ela vai sofrer e vai catabolizar e tudo mais. Então a ideia não é você correr uma maratona, a ideia não é você fazer 5 quilômetros em menos de 30 minutos, mas sim ter a constância desse aeróbico. Só de você fazer o aeróbico, suar um pouquinho mais, já diminuir aquela retenção, cara, já melhora a qualidade de pele. Então, aeróbico
é importante, mesmo que para hipertrofia, e considerando mulheres, eu faria quase todos os dias. Por quê? Porque a taxa metabólica da mulher é menor, porque ela não consegue despender tanta intensidade no treinamento, então o aeróbico vem como um braço de auxílio para o desenvolvimento muscular como um todo, para melhorar a capacidade de sensibilidade à insulina. Afinal, a sensibilidade à insulina da mulher, em tese, é um pouquinho diminuída. Quer ver um exemplo? A mulher usa lá hormônio e acha que vai ficar bombadona, mas na verdade, ela usando hormônio diminui a sensibilidade à insulina dela e ela fica mais retidona, entende? Com todo respeito, né? Você entendeu o contexto. Então, é importante ter essa capacidade de discernimento, e aeróbico é importante. Agora, olha só que interessante. Já que a gente está falando de sensibilidade à insulina, ter uma rotina de exames de sangue seria o próximo hábito aqui. Tanto para você verificar questões hormonais, questões ali, por exemplo, tiroidiana, questões também, ó, você vai comer mais. Né, para hipertrofia você vai ter que comer mais. Só que quando você chega numa capacidade de sensibilidade à insulina diminuída, ou seja, você está comendo e não está convertendo, não está colocando no lugar certo, aquilo não está virando glicogênio muscular, está ficando com mais açúcar circulante, está aumentando triglicérides, está fazendo com que você aumente sua hemoglobina glicada, com a sua glicose em jejum fique alta, cara, não está na hora de diminuir. E aí usar essa estratégia de pô, vou diminuir carbo? Putz, mas se eu diminuir o carbo, ela vai perder um pouquinho mais de volume. Acho que não é necessário. Vamos colocar um aeróbico em jejum aqui, entende? Pô, vamos fazer uso do carboidrato. Tem uma outra estratégia de dieta que chama carb backloading, né? Que é você deixar a grande maioria do consumo de carboidratos para após o treinamento, entende? Mas isso só vai achar com exame de sangue. Agora não é um caso feminino, é um caso masculino, de um atleta de jiu-jitsu, 50 e tantos anos, 51, 52. E cara, ele é meu paciente, mas ele vem só para resolver o BO da vida dele. E aí olha só que interessante essa questão de exames. Nunca teve nenhum problema de exame. Nunca. Sempre tudo certinho. Aí o que aconteceu? O cara não secava. E aí ele tentou algumas vezes sozinho, falou, pô, Dani, voltei aí porque não tô conseguindo secar de jeito nenhum. E, cara, eu acompanho ele há muitos anos. Do nada, deu um hipotireoidismo nele, e aí eu identificando aquilo, foi pro médico, aí resolveu e, cara, secou e agora vai competir. Quer ver um outro exemplo feminino que também não estava na sua rotina de exames de sangue, não tinha essa rotina, e aí quando ela veio, cara, uma indisposição e, pô, faz a primeira dieta, não melhora. Ah, Dani, eu não tenho vontade de nada, não quero treinar, libido lá embaixo, não sei o quê. Fui fazer exame de sangue, uma anemia monstra em cima dela. Mas monstra mesmo que, tipo assim, nem eu quis mexer naquilo. Até porque eu não posso, né? Eu posso identificar a deficiência de ferro, se não for anemia, eu posso fazer a prescrição do ferro, mas uma vez que seja tem ali uma anemia, patologia anemia, aí tem que ir para um médico ali para resolver isso, sabe? Mas foi numa rotina de exame de sangue que ela conseguiu destravar esse resultado. Por exemplo, a mulher com ferro baixo também não vai conseguir desenvolver massa muscular. Uma, que ela não vai ter nem energia nem vontade. Segundo, que de fato ela não vai estar entregando todos os nutrientes, os substratos necessários para ter o desenvolvimento muscular. Pegou? Esse é mais um hábito que você tem que ter aí. De quanto em quanto tempo? Cara, eu acho que para quem é atleta, às vezes você até faz uso de algum tipo de hormônio, de 6 em 6 meses ali já é interessante, sabe? Agora, outro hábito que você precisa ter para ter um desenvolvimento muscular é a questão da mobilidade. Glúteo encurtado não cresce. Posterior de coxa encurtado não cresce. Se você não tem uma boa mobilidade, você não vai conseguir ter uma boa ativação, você não vai conseguir acessar esse grupo muscular e aí, por vezes, você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento neles. Quer ver um exemplo? Agora para o lado do homem, mas vai valer para a mulher também. Homem normalmente quer desenvolver peitoral. E às vezes os caras treinam tanto peitoral que eles acabam ficando com o ombro para frente assim e não tem aquela aparência de desenvolvimento. Aí o que a gente faz? Eu, no caso, né? Vou fazer um vídeo desse. Se eu fosse seu nutricionista, o que eu faria, né? Nesse caso, os caras ficam loucos comigo porque eu vou lá, diminuo o treino
de peitoral deles, trabalho muito mais alongamento, faço fortalecimento em romboides, eretores de espinha ali para melhorar a postura, e conforme eles vão melhorando isso, aí eu vou trazendo um treino menor volume e tal, mas mais encaixado para aquele grupo muscular, e aí melhora. Na mulher acontece a mesma coisa normalmente para glúteo, a mulher não consegue acessar o glúteo. Pô, ela faz um agachamento profundo, ela não sente glúteo, ela faz cadeira abdutora, não sente glúteo. Mas você vai olhar, mobilidade de quadril extremamente baixa. Tem que melhorar a qualidade da mobilidade do quadril, para que daí ela consiga ter, tipo, putz, agora estou sentindo a região executando um movimento. Aí uma vez que você faz isso, aí você vai progredir em cima disso. Então, fazer a mobilidade de todo mundo que eu prescrevo treino, pelo menos 2, 3 mobilidades ao iniciar o exercício, ao iniciar o treinamento, já uso até como aquecimento, eu uso e é assim, eu faço, é muito importante. E aí um terceiro ponto aqui, terceiro ponto não, né, já passamos por vários, o nosso último ponto é você deixar as marmitinhas prontas. Por quê? Talvez você não goste de comer comida congelada, mas eu sempre falo que a dieta ela tem 3 pontos principais para ela funcionar. Então ela tem que ser nutritiva, como a gente estava falando, que tudo aqui combina em relação à saúde, e a mulher muito mais. Às vezes a menina chega aqui querendo tomar remédio para conseguir ir no banheiro, eu falo, tá, mas você está em qual dia da menstruação? Ah, tô para menstruar, falta 2 dias, acho que eu vou menstruar. Você fala, cara, para quê? É progesterona alta, faz uma inibição de contração de músculo liso, e por isso que você não está conseguindo ir no banheiro. Ah, vai no banheiro, passou a menstruação, consegue ir no banheiro de boa. Então, entender como um todo a saúde da pessoa, depois tem que entender a questão do sabor para essa pessoa e vem o ponto que eu quero mais falar, que é a questão da praticidade. Se você não tem tempo de cozinhar todos os dias e vai deixar para ver o que vai comer amanhã, ou tipo, vou comer agora e vou ver o que tem, não vai dar certo. Então eu deixaria as marmitinhas prontas. Esses são os 7 hábitos que eu vejo que mais dá certo para as minhas pacientes. Pode deixar, então, não furar a dieta, né? Fazer dieta todos os dias, aprender a treinar todos os dias, fazer exame de sangue, ter um bom aeróbico diário, mobilidade, deixar as marmitinhas prontas e aprender a lidar com as flutuações emocionais durante o ciclo menstrual, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. E se você quer ser minha paciente, se você quer que eu cuide da sua dieta, do seu treinamento, te acompanhe de forma semanal, te recomendo que você entre para minha consultoria online. O primeiro link da descrição aqui, você clica lá, você vai cair direto no WhatsApp, vai falar com a minha assistente, com a minha esposa, que é meu braço direito, e ela vai te passar como é que funciona. Pô, vai funcionar assim, assim, assim. Se fez sentido para você, por favor, vai ser um prazer te ver lá do outro lado da consultoria online, tá certo? É isso, tchau!